Então, vamos lá, gente. Vamos resolver esse exercício aí, tá? Fiquem calmos, vai dar tudo certo no final. Então, vamos lá. Então, para o exercício aí, o primeiro é o de cima, tá? Então, vamos começar pelo primeiro, depois a gente vai dar um tempo para você fazer o segundo. Primeira coisa importante, tá? Nós podemos chamar esse primeiro resistor aqui de R1, por exemplo. Deixa eu chamar, então, de... Deixa eu inserir aqui. Devia ter inserido, né? R1. E R2, só para ficar mais fácil de nós fazermos exercício, então. Então, vamos lá. Qual que é a corrente, vou calcular, primeiro, qual que é a tensão em R2? A gente pode pôr aqui de VR2. Qual que é, gente? Alguém sabe me dizer? Tá pequeno ainda. Qual é o valor de VR2? Deixa eu olhar aqui, ver se alguém escreveu. 60. Isso, 60 volts. Por que é 60 volts, gente? Por que a tensão em R2 é 60 volts? Qual a tensão em R1? Vamos lá, pode falar, Silas. É a mesma. A tensão é a mesma que está em paralelo? Isso, obrigado, Silas. Gente, o conceito de série paralela é muito, muito, muito importante. Tá? Por quê? Porque tem algumas coisas que nós aprendemos que eles vão ser básicos. Por exemplo, quando dois componentes eles estão em paralelo, eles possuem a mesma tensão. Vamos falar de novo. Quando dois componentes estão em paralelo, eles possuem a mesma tensão. O mesmo valor de tensão vai estar em cima dos dois. E, the other hand, que é série, quando dois componentes estão em série, eles necessariamente eles não têm a mesma tensão, mas eles têm a mesma corrente. Então é muito importante que vocês guardem essa questão. E, vou decorar? Não! Por favor, gente, eu não gosto dessa ideia de decorar. Eu vou entender, eu vou enxergar. Por que eles têm a mesma tensão, professor? Simples, olha para mim, vamos acompanhar o polo positivo dessa fonte de 60 volts. Olha, polo positivo, ó, tá vindo aqui, ó, nesse fio, que teoricamente é um curto, tá? Que é, teoricamente, nesse exemplo, a gente está considerando sem perda. Ele vem até esse ponto aqui, que está conectado ao resistor R1, a gente pode chamar de ponto A. Mas ele continua e vai até esse ponto B, que está conectado ao resistor. Só que o ponto A e o ponto B são o mesmo ponto, porque eu estou considerando que isso aqui é um curto, que isso aqui não tem nenhuma queda de tensão aqui, que esses dois pontos são o mesmo. Então, essa polaridade positiva, ela chega aqui, a mesma polaridade positiva chega aqui. E a negativa? A negativa, ela chega aqui e chega aqui. Então, o mesmo valor que chega para o resistor 1, por aqui e por aqui, que é a diferença de potencial, que é os 60 volts, também chega para o R2. E isso significa que eles estão paralelos. Paralelo é que quando eles estão conectados em pontos iguais, né? A parte superior de R1 está conectada ao mesmo ponto da parte superior de R2. A parte inferior de R1 está conectada ao mesmo ponto da parte inferior de R2. Eles estão conectados de forma paralela, né? Por cima, em cima, embaixo, embaixo, paralelo. Tá? E aí, nesse efeito, nós temos aqui 60 volts para os dois. Qual a implicação disso? Vamos lá. Então, VR2 vai ser igual a 60 volts. Eu tenho o quê? Qual que vai ser a corrente I1? A corrente 1. I é o quê? V dividido por R. Tá? Qual que é a tensão, então, no resistor 1? Qual que é a tensão? A gente já viu esses 60 volts. Você tá vendo aqui, ó. Tá? Então, 60 volts. É a tensão. Dividido por quanto?
Qual a resistência do resistor R1? 10 ohms. Então, a corrente I1, que é a corrente que está passando aqui, ó, por esse resistor, a corrente ela vai do mais para o menos, tá? Aqui nesse sentido, ó. Então, ela passa aqui e circula nesse sentido. Nesse sentido, tá? É a mesma coisa nessa outra aqui. Então, a corrente está circulando assim, e aqui ela vai ter uma corrente também nesse sentido. Tá? Então, tá lá. Aqui eu tenho 6, então, 60 por 10, 6 amperes. Beleza? Não é 6 amperes. Beleza? Essa é a corrente que está passando por aqui. Se eu tenho a corrente e tenho a tensão, eu tenho a potência. A potência no resistor 1 é igual ao quê? Tensão vezes corrente. Lembra? Falei que são as duas formulinhas mágicas aqui? Aqui, cadê as duas formulinhas mágicas? Olha lá, potência V vezes I e a V sobre R. As duas formulinhas mágicas, né? Então, vamos lá de novo. Boa. Que raio, eu não consigo voltar por causa desse raio, dessa... Ai, consegui. Se você está apresentando aqui, enche as paciências. Tá, V vezes I. Qual que é a tensão? 60. Qual que é a corrente? 6. 6 vezes 6? 36. Então, vou ter 360 watts. Vou falar de watt, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre watt e VA, que é VA, é volt ampere, e a questão de fator de potência, tá bom? Então, 360 watts eu tenho a potência do resistor, no resistor 1. Agora, no resistor 2, tá? Qual que é VR2? Na verdade, eu escrevi VR1, 2 ali, né? Eu calculei tudo por 1, desculpa. É VR1 aqui, agora é VR2. VR2 vai ser, por eles estão em paralelo, vai ser 60 volts também. Aí eu vou calcular, I2 vai ser igual ao quê? A tensão I é V sobre R. Então, V2 dividido por R2. Desculpa, né? Eu tenho que pôr aqui V1 dividido por R1. Aqui V1 vezes I1. Então, aqui, ó, V2 dividido por R2. V2, 60 volts. Dividido por R2. R2, 20 ohms. Quanto que vai ser? Corta 0 com 0, 6 por 2, 3 amperes. 3 amperes de corrente. Qual que vai ser a potência no resistor 2? Potência é V vezes I. Então, V2 vezes I2, que vai ser igual a V2, 60 vezes... Então, automático até no Word atrapalha. Vezes I2, que é 3. Isso vai dar 3 vezes 6, 18, 180 watts. Ai, por que eu apertei salvar? É a força do hábito. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Alguém está com o coração batendo mais forte? Gente, muita atenção. Olhe nos meus olhos. Não existe dúvida boba. Às vezes um aluno fala, nossa, que vergonha que eu tô de perguntar isso. Mal sabe ele que tem mais uns 3 ou 4 pensando a mesma coisa. Que vergonha de perguntar. E a mesma coisa. E, na verdade, você pode ajudar o seu colega fazendo a sua pergunta, tá? Ó, eu já falei uma vez, eu acho que eu falei na primeira aula, faz parte do meu contrato pedagógico. Para mim, não existe pergunta boba. Não existe dúvida ridícula. Não vou rir de forma alguma de nada que vocês falaram. Eu acho ridículo um professor que possa fazer algo desse tipo, rir de uma dúvida de um aluno, porque toda dúvida é digna.
né? E sempre há um momento para você tirar a sua dúvida. Se você carregou uma dúvida até aqui, a hora é agora. A hora é agora. Fale comigo. E eu posso tirar a dúvida, e a sua dúvida pode ser dúvida de outros. Não? Rodrigo. Oi, Éder. Uma dúvida já, então. A respeito daquela planta lá, planta baixa e todos os equipamentos que a gente vai usar na casa. Uhum. A gente vai somar toda a potência e essa potência já tem que considerar todos os equipamentos ligados ao mesmo tempo e as lâmpadas também. E aí esse valor final a gente vai ter que jogar um fator de porcentagem a mais ali para dimensionar. Exatamente esse é o caminho, Éder. Tudo isso que você falou é o caminho, tá? Nós vamos trabalhar tudo isso até o final da aula. Mas foi muito bom você ter colocado isso. É nessa direção. Eu estou construindo devagarzinho, no final da aula eu vou ter todas as respostas de tudo que você me perguntou agora, tá? Eu só não vou acelerar para não gerar confusão na cabeça do povo que talvez não tenha tanta experiência ainda, tá bom? Mas é sim, é essa direção que você falou agora. Deixa eu fazer mais uma coisa aqui para vocês verem que é nessa direção que foi falada agora. Então, vamos lá. Isso aqui foi o que eu calculei o quê? Potência. Agora você vai fazer o seguinte. Qual é a potência que essa fonte que está simulando aqui para mim, o fornecimento de energia, está entregando? O Éder acabou de falar algo bacana. O Éder disse assim, eu acho que é a soma. Alguém discorda que é a soma? O Éder acabou de falar, é a soma. Então, a potência que essa fonte está entregando é a soma da potência de 1 mais a soma de P2. Alguém discorda? Alguém pensa diferente? Alguém quer dar uma 6, ladrão? Ou não? Não? Então, vamos lá. Eu vou provar, então, de algumas formas diferentes. Na verdade, eu vou provar para vocês que é isso. Então, vamos lá. Potência da fonte, né? Ou potência total. Potência da fonte, nesse caso, vai ser a tensão da fonte, VF, que eu vou chamar V da fonte, vezes a corrente da fonte. Tá? A potência é V vezes I. Lembra? Não tem mistério. É V vezes I. Qual que é a tensão da fonte? 60. Agora vem a pergunta muito boa. Essa fonte está fornecendo? Vamos lá. Qual é a corrente que essa fonte está fornecendo? Alguém arrisca? Alguém petisca? Qual a corrente que essa corrente aqui, ó, a corrente total. Isso, Edilson, obrigado. A corrente que essa fonte está fornecendo é a corrente total. Essa corrente ela vai fazer o quê? Ela sai daqui, ó, ela divide, vai um pouco para cá e o outro pouco continua aqui. Então, ó, esse I, que é o I total, é igual ao I1 mais o I2, que está aqui, ó, e vindo para cá. Então, essa corrente, na hora que ela chega nesse nó, ela se divide. Tem 6 para cá e 3 para lá. Por quê, professor? Gente, eu amo eletricidade. Eu amo demais. Porque, aqui, ó, por que vem uma corrente maior para esse lado e uma corrente menor para cá? Porque 10 ohms é uma resistência menor que 20. Então, naturalmente, vai passar mais energia por onde tem uma resistência menor. E vai passar menos corrente na onde eu tenho uma resistência maior. Aí, eu já expliquei dessa forma em várias aulas, vou falar para vocês uma forma fácil de enxergar. A eletricidade é muito fácil de fazer uma analogia com a água. Como assim, professor? Imagina que esse R1 é um cano que apresenta uma resistência maior. Então, um cano menor. É um cano mais largão. Tem menor resistência. E o R2 apresenta uma resistência maior, então é um cano mais fino, mais difícil da água passar. Então você vai ter um volume de água passando mais pelo cano mais largo e um volume menor de água passando pelo cano menor. Naturalmente. Por quê? Por causa da resistência que eu estou apresentando para a água. Nesse caso, é a resistência que eu estou apresentando para a corrente elétrica. Então, naturalmente, onde tem menos resistência, vai fluir uma corrente maior. Onde tem mais resistência, vai fluir uma corrente menor, tá? Então, e aqui
é a soma das duas. Essa corrente chega aqui e divide, igual a água. Chega um tucho de água e o cano bifurca, esse tucho de água, esse volume de água vai se dividir para os dois lados, de forma a quê? A água, o maior volume de água vai para o lugar onde tem menor resistência, tá? Então aqui, ó, é exatamente 9. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho 60 vezes 9. Isso, né? Corrente total. Isso vai dar quanto? Quanto? Então, 56. 54, né? Desculpa. Correto? Correto, né? Beleza. 540. 540 watts. Essa é a potência que essa fonte está entregando, que esse fornecimento está entregando. Agora, vamos fazer uma conta diferente. Será que eu posso chamar a potência da fonte igual o que o próprio Éder comentou? É igual a potência 1 mais potência 2? Olha, vamos ver o que vai acontecer. Vai ser 360. Opa. 360 mais 180. Vai dar o quê? Os meus mesmos 540 watts. Olha que bacana! Eu quero ver até se alguém já comentou alguma coisa. Opa. Ô, professor, mas isso só vai funcionar se ele for paralelo, correto? Se ele tiver paralelo e série, já não funciona mais dessa forma, ou não? Vamos para essa conclusão, Silas. Muito boa essa pergunta, Silas. Eu vou falar algo que vai ajudar vocês a concluir o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, tá bom? Mas é muito importante isso, que vocês entendam. A eletricidade é linda, lindo demais, e a eletricidade está vinculada com a matemática, que deixa mais lindo ainda. Gente, se aqui eu estou consumindo, eu já esqueci qual que é a potência aqui, 180 watts. E aqui eu tenho consumido 360. Quem está oferecendo essa potência para mim? Da onde está saindo? Do nada? Não. Essa fonte está me oferecendo. Então, logicamente, qualquer energia que tiver aqui, qualquer potência que tiver distribuída aqui, sai da onde? Dessa fonte aqui. É muito louco isso. Muito, muito louco, é muito louco, é muito crazy. Mas por isso que com os exercícios é importante a gente fazer. Quanto mais exercícios nós fizermos, mais fácil vai ser de enxergar isso, tá? Mais fácil será de enxergar isso. Mas vamos fazer mais alguns exercícios. Eu quero que a resposta à pergunta do Silas venha naturalmente, tá bom? Naturalmente nós vamos chegar a isso aí. Só um pouquinho de paciência, Silas. Vou mandar um pouquinho, a gente já vai nessa resposta sua. Todo mundo enxergou aqui? Desculpem. Então, naturalmente saiu o quê? Calculando a potência aqui, corrente total vezes tensão total deu potência, e a potência deu a mesma coisa que a soma das potências aqui distribuídas, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena alteração aqui, eu vou deixar vocês refazer as contas, tá bom? Então, rapidamente, eu vou fazer uma pequena alteração baseado no que o próprio Silas disse. Então, eu puxo para cá. Puxo para cá. Ctrl C. Ctrl V. Aqui. Calma aí. Que praguinha.
Faz de conta que ligou. Não tá bem ligadinho, não, mas faz de conta que ligou. Então, aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar isso aqui. Aqui. Vou pôr aqui. Porque 10 ohms, tá? R1 tamanho de 10 ohms. Vou chamar esse cara aqui de R2. Esse cara aqui de R3. Eu vou fazer para facilitar, eu vou colocar aqui 20 ohms. Tá, agora eu queria que vocês fizessem essas contas que nós acabamos de falar. Que a gente fez aí. Que a gente fizesse, eu subi o nível da dificuldade de acordo com a pergunta do Silas, mas aí eu acho que é bom a gente já responder. Eu ia passar para o exercício de baixo, mas vamos responder a pergunta do Silas primeiro, tá? Então vamos lá, só para a gente responder a pergunta do Silas. Agora, nós não temos mais um exemplo que é só paralelo. A gente tem algo que é série e paralelo ao mesmo tempo, tá? Então ele é um circuito misto, né? Nós temos esses resistores em paralelo e depois vamos tornar série aqui. Aí a pergunta é a seguinte: qual que vai ser a potência total? Qual que é a potência em cada um desses resistores? Tá? Então, vou dar mais um tempinho para vocês fazerem. Professor, Oi. só enquanto o pessoal tá fazendo, só me tira uma dúvida. Quando eu vou fazer um cálculo para o disjuntor de uma casa, eu uso como base que a tomada é de 10 ampere e o máximo que eu vou colocar é 10 ampere, ou eu uso como base o aparelho que vai ligar lá? Essa é uma boa pergunta, Silas. Você, quando você vai calcular, você parte do pressuposto, para chegar na tomada, você tem que calcular toda a sua instalação elétrica, saber o que você vai pôr. E, por exemplo, a tomada, você está falando, na cozinha, que é um lugar trágico, né? A cozinha, você vai colocar tomadas estratégicas de 10 ampere, tomadas estratégicas de 20 ampere, de acordo com o que você projetou dos equipamentos que vão ter na cozinha. E aí que é o problema, né? Quando você, às vezes, normalmente a gente olha para as tomadas e fala assim, nossa, mas que tomada ruim, né? Essa tomada aqui não encaixa de 20 ampere aqui na tomada de 10. Gente, por que isso é assim? Aquele encaixe de 10 amperes e você chega com uma tomada de 20, por exemplo, uma tomada do forninho elétrico, quer entrar lá e agredir, violentar a tomada de 10 amperes, isso é de propósito. É de propósito por quê? Porque aquela tomada está avisando para você, a instalação elétrica por detrás daquela tomada não está preparada para uma corrente maior que 10 amperes. Exatamente isso, Silas. Então, quando você tem a tomada, é a proteção da fiação lá atrás, tá? Então, você quer dizer que aquela tomada de uso geral, né, uma TUG da vida, ela suporta a instalação elétrica que está por detrás dela, suporta até 10 amperes. Você não pode pôr algo maior. E aí uma tomada de 20 amperes já é uma tomada de maior, é uma tomada normalmente de uso específico, né? Um TUI, tomada de uso específico. E aí aquela tomada, ela suporta uma corrente maior. Então, se você tem algum eletrodoméstico com uma corrente maior, até 20 amperes no caso, né? Você vai colocar naquela tomada, tá? E aí toda a parte de instalação, aí você perguntou do disjuntor. Sim, o disjuntor, ele protege o circuito, tá, Silas? Isso é muito importante que você perguntou, a gente vai falar bastante sobre isso. Às vezes a pessoa acha que o disjuntor, ele protege o equipamento. Não é bem assim. Ele também protege o equipamento. Mas ele foi dimensionado, o disjuntor foi dimensionado para proteger aquela instalação elétrica. Aquele cabeamento que está ali, aquela tomada, aquilo ali, tá? E aí, consequentemente, ele protege o equipamento. Então, aquele disjuntor, ele está ali configurado para não permitir que uma corrente superior, que aquela fiação, que todos aqueles componentes que estão naquele circuito suportem, né? Então, por exemplo, o disjuntor, eu ponho um disjuntor para proteger, para que naquela fiação que eu especifiquei, que o máximo que ele suporta é 20 amperes, nunca chegue nos 20 amperes. Então, o disjuntor é para proteger a instalação elétrica. E, consequentemente, ele acaba protegendo o equipamento. Não sei se eu respondi, Silas. Sim, sim.
Nem falei o tempo, né? Mas aí, vamos rodar até 10 para as 9, então. E eu nem vou parar a gravação, não, porque senão eu vou fazer mais uma gravação. 10 para as 9 a gente já corrige. Quem tiver pergunta pode ir falando, tá, gente? Sem problema.
Professor, você está sem áudio. Que bom que você avisou, senão eu ia ficar falando igual a Maritaca. Sozinho. Obrigado. Gente, é muito importante, obrigado. É muito importante que vocês entendam, ó. A tensão é R2, tá? VR2. Qual que é a tensão aqui? Esse resistor ele está em paralelo com esse. Só que esses resistores, eles não estão paralelos com a fonte. Por quê? Olha o polo positivo onde que ele vai. Ele vai nesse ponto aqui, ó. Ele não vai aqui. Tem esse resistor no meio do caminho. Então, ele não está em paralelo. Tá? Então, eu não posso dizer que a tensão aqui é a mesma da fonte. Tá? Então, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Daqui a pouco a gente vai fazendo tudo mundo. Então, na verdade, a tensão da fonte não está redondinha, não está fácil de eu saber. E eu vou ter que ir por outro caminho, tá? Não é esse caminho, o caminho mais simples para eu saber aqui. O caminho mais simples para esse aqui, eu vou ter que fazer o quê? Uma resistência equivalente. A gente chama de RQ, que é igual ao quê? Paralelo entre R2, paralelo com R3. Tá? Eu vou ter que fazer a resistência. Qual que é a resistência equivalente desses dois resistores? O que significa isso? O que esse circuito daqui, ó, daqui para trás, está enxergando? Para eles estão enxergando aqui, ó, como um único resistor. Eles conseguem enxergar isso aqui como um único conjunto. Tá? Para esse resistor R1 e para essa fonte, esses dois caras eles podem ser resumidos em um resistor só, que é o que a gente chama de resistência equivalente. Tá? E essa resistência equivalente foi exatamente o que o Sila já falou. Vai ser R2 vezes R3. Deixa eu pôr aqui. Dividido por R2 mais R3. Aí isso aí vai dar o 20 vezes 20, igual dividido por 20 mais 20, 40. E vai dar 10 ohms. Gente, quem já tem um certo costume, né, sabe que quando dois resistores são iguais, a resposta do paralelo vai ser o valor dividido por 2. Mas é curiosidade, depois vocês podem brincar com a matemática aqui, vocês vão ver que vai dar isso. Então, aqui, ó, eu vou ter o quê? É como se eu tivesse desencaixado esse resistor daqui. Eu vou até montar aqui embaixo, já que é a primeira vez que a gente está fazendo, isso sempre dá dúvida. Deixa eu... Calma aí. Vou fazer para cima mesmo, que é mais fácil. Então, a resistência equivalente vai ser o quê? Eu vou tirar esse cara daqui, esse cara daqui, esse cara daqui, esse cara daqui, esse cara daqui. Esse cara vai vir até aqui. Esse cara vai vir até aqui. Isso é resistência equivalente. Esse cara aqui vai chamar REQ. Aqui eu vou ter uma corrente IEQ. E aqui eu vou ter uma resistência equivalente de 10 ohms. Tá? Aí eu vou voltar para cá. Agora é esse circuito que está valendo. Professor, não é esse? É, só que esses dois aqui, ó, desses dois eu fiz um único resistor equivalente, que é esse cara aqui, que representa aquele circuito. Para essa fonte, para esse conjunto resistor e fonte, esse resistor equivalente é exatamente a mesma coisa que esses dois resistores em paralelo. Isso é muito importante que vocês não percam de vista, tá? Aí aqui, eu voltei à estaca do série, que eu vou resolver para vocês, vou acabar resolvendo no próximo exercício, né? Aí aqui eu tenho o quê?
Vou calcular, ao invés de calcular a tensão, né? Eu vou calcular o quê? A corrente, tá? Então, eu vou calcular a corrente total. Qual que é a corrente total? O I total. Para calcular o I total, eu vou fazer o R equivalente total, tá? Só para ficar mais fácil. R equivalente de novo. Vou chamar R equivalente total. Quem que é o R equivalente total? Agora é o quê? São esses dois resistores que estão em série. Por que estão em série? Olha a corrente, ó. A corrente sai daqui, passa aqui, passa aqui. Quando a corrente, a mesma corrente, passa pelos dois componentes, nós podemos afirmar que eles estão em série. Então, nessa questão de série aqui, eu posso dizer o quê? Que o R equivalente total vai ser o quê? Esse mais esse, que vai ser 20 ohms. Seria aqui, o ohms aqui tá chato de inserir, depois eu ponho, tá? Então, aqui vai ficar fácil, porque aí eu vou calcular essa corrente que vai passar por aqui. Qual que é essa corrente total? I total vai ser igual I a V sobre R, V é 60, dividido por R, que é 20. Então, o I total vai ser 3 amperes. Achei o I total de 3 amperes. Então, tá passando por aqui, ó, 3 amperes, tá? Eu não vou desenhar o circuito equivalente, porque depois eu vou ter que voltar nesse aqui para calcular a potência, né? Nesse caso aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? 3 amperes. Então, eu sei a corrente que está passando aqui e a corrente que está passando aqui. Com essa corrente, eu consigo calcular VR1. A tensão no resistor 1 é o quê? Como I é V sobre R, I é V sobre R, V é o quê? R vezes I. Tá? Só manipulei a fórmula. Aí eu tenho aqui R é 10, vezes I, que é 3. Eu tenho o quê? 30 volts. Que é outra coisa que precisa ser óbvia para vocês. Por que é óbvia, professor? Porque se eu tenho uma tensão aqui, essa tensão está sendo distribuída para dois resistores iguais, como que a tensão vai se distribuir? De forma igual. Percebe? Se a corrente que passa pelos dois é a mesma e a resistência deles é a mesma, a tensão em cima dos dois vai ser a mesma. Tá? Então, VR1 é 30 volts e V, o R equivalente, vai ser também os mesmos 30 volts. Tá? E isso vai ser importante para a gente calcular depois as outras potências. Aí o P1 eu já consigo calcular. P1 é igual ao V, que é 30, vezes o I, que é 3. Não é isso? O I, que é 3, e o V, que é 30. 3 vezes 3, 9. 90 watts. Tá? 90 watts. Agora daqui, ó, eu vou voltar para onde? Para esse outro cara aqui, ó. Eu vou andar uma vez para trás no circuito equivalente. Eu sei que a tensão... Ó, de novo, vou andar para frente, não, só para mostrar um negócio para vocês. A tensão desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, é o quê? 30 volts, que eu acabei de calcular, que é a tensão no resistor equivalente, daqui até aqui, ó, 30 volts. Essa tensão vai ser a mesma da onde? Daqui até aqui, tá? Lembre-se, esses dois resistores, ele tem o mesmo comportamento que esse único resistor. Então, a tensão aqui não vai mudar. A tensão desse ponto até esse ponto não vai mudar. É 30 volts, e na hora que eu voltar para cá, vai continuar sendo os mesmos 30 volts. Então, a potência em R2 e a potência em a tensão, desculpa, em R2 e a tensão em R3 vai ser 30 volts, professor? Vai ser, porque a tensão desse ponto até esse ponto é 30. Como esse ponto aqui é o R2, esse ponto está aqui, daqui está aqui, é o R3, então os dois vão ser 30. Então, eu vou ter aqui, ó, V2 vai ser igual a V3 igual a 30 volts. Não sei se eu andei muito rápido com vocês, né, que essa parte de revisão. Mas aí eu acho que potência em 2, qual que é? Eu não vou pôr mais uma fórmula aqui, não. Primeiro eu vou fazer... Eu poderia pôr mais uma fórmula aqui, mas eu não vou pôr, não. Vou pôr corrente primeiro. E 2 vai ser o quê?
I2 é V, 30, dividido por R, 20. Correto? I é V, 30, dividido por R, 20. Isso aqui vai dar o quê? 1,5. Achei o I2, então vou achar o quê? P2? Potência em 2. Qual que é a potência em 2? A potência em 2 vai ser a tensão em 2, e no resistor 2, que é 30, vezes a corrente em I2, 1,5. Isso vai ser o quê? 45, né? 3,45 watts. Perfeito? P3 vai ser a mesma coisa, mas vamos calcular. Por quê? I3 é igual a 30 volts vezes, I é V sobre R, né? I dividido por 20 também, que vai dar os mesmos 1,5. E a P3 vai ser a mesma coisa, que é 30 vezes 1,5, que também vai ser 45. Agora é que é a conclusão, que o Sila tinha perguntado. Olha que bacana. Quanto que vai dar P total aqui? Essa ponte da fonte muda aqui, não muda não. P total vai ser igual a P1, que tá meio em série, meio em paralelo, mais P2, mais P3. Vai dar o quê? Vamos lá. P1, 90, mais P2, 45, mais P3, 45. Isso vai dar 180 watts. 9, 45, 45, 90, com mais 90, 180. Agora a potência da fonte, vamos ver. Qual que é a tensão? 6, 60. Dá até um friozinho na barriga, ó. 60 vezes. Qual que é a corrente que está passando aqui, que é a corrente total que a gente calculou lá em cima? 3 amperes. 60 vezes 3 é igual a 180 watts! Uhul! Que beleza! A matemática e a elétrica é a coisa mais linda do mundo. Dá até, ó, até a lágrima escorre aqui, ó. Tem que me conter. Gente, é muito louco, mas é verdade. Silas, exatamente aquilo que a gente estava comentando. Independente, se os resistores estão aqui em série ou paralelo, a potência total desse circuito ou de qualquer outro circuito vai ser igual à potência da fonte. Mas por que, professor? De novo, ao que eu disse para vocês. Porque a fonte está fornecendo energia. Não tem como sair energia de outro lugar. Ah, professor, isso aqui é um papel. Gente, mas é um papel que representa um exemplo real. Tá? Então, pensando na realidade, não tem como brotar energia em nenhum desses caras. A energia que está aqui, no R1, no R2, no R3, saiu da fonte, saiu de quem está fornecendo. Então, a soma de todos os equipamentos, e já respondendo a pergunta do Éder, é sim a soma, é a potência total da casa. Tá? É a potência total da casa, é a soma de tudo que tiver conectado na casa, independente de estar em série ou em paralelo. Por mais que os equipamentos de uma casa, normalmente eles vão estar em paralelo, tá? Porque eles vão manter a mesma tensão, tá bom? A gente vai ver um pouquinho disso aí. Mas aí, respondendo, eu queria responder não somente com uma resposta fria, mas eu queria provar para vocês matematicamente, e para mim é muito emocionante fazer essas contas, conseguir ver que bate, do jeito que você fizer, que bate. Nós poderíamos ter usado o divisor de corrente aqui, nesse ponto, ia bater também. Pode ser por divisor de tensão, pode ser por divisor de corrente, por circuito equivalente, tudo bate. Por quê? Porque fecha. A física fecha com a matemática, que fecha com os conceitos. Tá? Mas é uma coisa muito importante vocês entenderem o seguinte, os números, eles justificam os conceitos. Normalmente, quem é da área de exatas, que é o caso de vocês gostam muito de fazer contas.
mas é muito importante que vocês não se esqueçam. Não foram os números que geraram os conceitos. São os conceitos que puxam os números para justificarem os conceitos. Então, as pessoas, elas usaram dos números para justificar um conceito, tá? Então, o conceito é série, paralelo, série, a mesma corrente, paralela, a mesma tensão. A soma das potências é a soma da fonte que está fornecendo. Isso são conceitos. E os números, eles vêm para quê? Para fundamentar esses conceitos, para justificar, para provar de alguma forma, de forma matemática, tá bom? Então é muito importante que vocês não deixem de se apegar aos conceitos. É muito importante ter conceito, é muito importante estar bem grudadinho neles, guardar eles no fundo do seu coração. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais uma pergunta? Não? Sim. Vai, Conrado, pergunta. Eu não escutei. Deixa eu aumentar meu áudio aqui. Calma aí. Conrado, tá picotando muito, eu não consigo escutar. Tá saindo só chiado para mim. Não sei por quê. Consegue escrever? Não sei se alguém entendeu, mas eu só escutei chiado e picotados. Professor, vê se agora melhorou aí. Agora eu tô escutando, vai lá. Pode perguntar. Eu tô trabalhando no horário da noite na minha fábrica, entendeu? Tá um pouco difícil de eu estar vendo a sua aula agora no horário da noite. Okay. Aí você tá gravando, tá colocando lá no portal para mim, para eu estar podendo ver. E tá, se isso vai contar com uma presença lá no final do curso. Não, tudo portal, Conrado. Não tem perigo, não. Se você está com o trabalho no horário, fique em paz. O que é importante, eu sempre estou gravando tudo. Eu estou colocando, às vezes eu demorei, essa semana eu demorei um pouco, vocês me desculpem, né, para disponibilizar, mas eu estou gravando tudo, disponibilizando tudo. Às vezes eu não consigo disponibilizar na mesma hora, por quê? Porque eu tenho que gravar, eu tenho que esperar vir, eu tenho que baixar do Google, depois que eu baixo do Google, eu tenho que subir para o YouTube, depois que eu subo do YouTube, eu tenho que passar para a plataforma Liga Online. Desculpa, né? Parece que é justificativa, né? Mas eu acho que é importante vocês entenderem por que não é tão simples e rápido assim o professor fazer tudo. Então, se eu tenho um vídeo de 1 hora para fazer o download disso, dependendo da internet, demora, para subir isso para o YouTube, dependendo, demora, e depois eu tenho que fazer ainda jogar na plataforma. Mas fique tranquilo, tá? Não, sem crise. O importante é você assistir, o importante é você fazer os exercícios que a gente está fazendo aqui, você fazer na sua casa e correr atrás aí, e andar e fazer o projeto junto com sua equipe. Vocês precisam trabalhar juntos, né? Tem um momento, e a gente vai falar isso no final da aula de hoje. Vou sim, Bianca, vou colocar para baixar aqui hoje à noite ainda, tá? Para a gente percorrer com isso aí. Me desculpem, né, a demora da aula passada. Eu entendi que você escreveu essa aula amanhã, né? Esse AMH aí, mas deve ser isso mesmo, né? Tem que aprender ainda como as abreviações. Então é isso aí, gente. Ó, tranquilo? Tranquilo como um grilo, manso como um ganso. Não tem jeito, né? Porque o ganso é bravo pra caramba. Mas vamos lá, então. Então, agora eu quero o seguinte. Agora nós vamos para um segundo momento. Um momento onde o exercício de fixação... Professor, concentra. Desculpa, gente. Aqui, fixação. É esse aqui de baixo agora. O que mudou? A gente fez um exercício parecido aqui em cima. Mas agora, esse exercício de baixo é o quê? É um sinal alternado. Agora é um sinal alternado, tá? Nós tínhamos esse sinal aqui em cima, que era um sinal contínuo. Para um sinal alternado, eu tenho que fazer uma conta primeiro. Qual que é essa conta? Esse aqui é um valor de pico, tá? A gente acabou de falar sobre essa informação, o valor de pico. Cadê essa informação? Tá aqui. Tá? Divide por raiz de 2, professor? Isso, divide por raiz de 2. Nós vamos trabalhar com...
com o valor eficaz. Esse. Então, nós precisamos trabalhar com o valor eficaz. Nós não podemos trabalhar com o valor de pico, o valor máximo. Então, nós vamos ter que usar essa fórmula aqui. Tá? Antes de começar o exercício, tem que usar essa fórmula aqui. Tá bom? Então, para esse exercício aqui, a primeira coisa a fazer, você tem um valor de pico, você vai dividir ele pelo raiz de 2 para você achar o valor eficaz. E depois você vai calcular tudo de novo com o valor eficaz. Do mesmo jeitinho, professor? Do mesmo jeitinho, porque nós estamos com cargas resistivas. Cargas resistivas, eles não vão alterar nem a fase, tá? Praticamente não vão alterar a fase, né, do sinal cossenoidal ou senoidal. Tá bom? Que a coisa é o que dá mais trabalho é a fase. Então, passo a passo, vamos lá. Ó. Primeiro passo, divido por raiz de 2, acho o valor eficaz. Depois que eu acho o valor eficaz, aí eu posso achar corrente. Aí vou fazer igualzinho eu fiz no anterior. Eu acho corrente eficaz, acho a tensão eficaz, acho a potência, que já é eficaz, né? E depois eu vou achar a potência total, potência aqui, potência total, que vai ser a potência entregue pela fonte. Tá bom? São 9 e 12. 9 e 12. Então, vamos lá, para vocês fazerem esse que é muito mais simples, né? Porque a gente já fez um exatamente muito parecido agora há pouco, que é esse aqui é a metade do caminho de cima, né? Então, vamos lá até 9 e 13 agora, até as 9 e 16, então. 21 e 16, 3 minutinhos aí para vocês fazerem. Gente, por favor, não deixem de fazer, tá? Vocês estarem acompanhando aí é muito importante. Ó, eu tenho um tanto de rascunho aqui, tá? Eu sou professor, estou dando a matéria para vocês. E é muito importante que vocês tenham os rascunhos. Na verdade, eu queria que vocês tivessem um caderno. Igual eu tenho um caderno também que eu acompanho aqui, ó. Tem anotações que eu faço direto no caderno, tá? Então, tenham o caderno, se organizem aí para irem conseguindo evoluir nessa disciplina. O ideal é ter um caderno. Eu vou parar de falar na cabeça de vocês. Vamos lá. Quase que eu apertei o negócio errado.
Tranquilo, gente? Vamos lá, então? Vamos para cima, então. Então, vamos lá. Vou apagar essa coisa arada aqui toda de novo. Tá. Qual é a tensão eficaz, então, desse circuito, né? A tensão eficaz, nossa, é igual ao 155,56 dividido por raiz de 2. Ixi, por raiz de 2 aqui vai ser osso. O equation aqui, eu não estou afim de pôr equation, tá? É dividido por 1,4142, né? Raiz de 2, é isso? Calma aí, deixa eu ver se eu lembro ainda. É 1,4142, isso mesmo. Então tá lá. Deixa eu só diminuir um pouco aqui, porque ficou grande demais agora e não... Isso. Então, 155,56 dividido por raiz de 2 deu igual a aproximadamente 110 volts, tá? 110 não é um padrão brasileiro, tá, gente? Eu coloquei aqui só para ficar um pouco diferente. O padrão brasileiro é 127. Muitas pessoas falam 110 para cá, 110 para lá. Não é padrão brasileiro. O padrão brasileiro são 127 volts, tá joia? Só curiosidade de novo. Curiosidade não, né? Isso é muito importante para nossa aula. Então, a gente calculou a tensão eficaz. Então, nós temos aqui a tensão eficaz da nossa fonte, tá bom? Agora, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular qual que é calcular a corrente total, tá? Então, corrente do circuito, que eu vou chamar de I, vai ser igual ao quê? Ao 110, dividido pela resistência total. Qual que é a resistência total? R1, que é 10, mais R2, que é 50. Então, isso vai dar 110 dividido por 60. Vai dar 1,83 amperes. Tá? É isso mesmo? 110 dividido por 60. 1,83. Beleza. Aí aqui eu vou calcular. Aqui eu vou calcular qual que é a tensão em R1, que é V1. V1 vai ser igual ao quê? R vezes I, né? 10 vezes 1,83. Aí vai dar o quê? 18,3 volts. V2 vai ser igual a R vezes I também, que é 50 vezes 1,83. 50 vezes 1,83. Aí vai dar 91,5. Na verdade, eu vou pôr 50 vezes 1,83333. Aí fica melhor, né? Se eu pôr todos os três da dízima periódica, vai dar o quê? 91,66, que eu vou aproximar para 67. Para 7, né? Para casar certinho aqui as tensões. Tá? Aí dá certinho, por quê? 18,3 mais 91 vai dar os 110 volts. Tem que dar, né? Essa tensão aqui, ela distribui para esses dois. Calculei as duas tensões, agora eu vou calcular o quê? P1. P1 vai ser igual a V vezes I, né? V, 18,3 vezes 1,83. Aí eu tenho que usar as casas decimais para a conta bater, tá, gente? Mas vou pôr aqui, 18,3 vezes 1,83. Aí deu 33,49, aproximadamente, watts. P2 vai ser igual a tensão, que é 91,7, P vezes I, vezes o mesmo 1,83. Aí vai ser 91,7 vezes 1,83. Aí vai dar 167,8. Calculando aqui 110 vezes
potência total é igual a 33,49 mais 167,8, que vai dar igual a 33,49 mais 167,8. A cabeça está cansada. 201,3. Que é quarta-feira ainda, né? E aí eu posso calcular a potência total de outro jeito também, que é o quê? O 110, que é a tensão da fonte, vezes a corrente total, né? Que é o 1,83. Vai dar 201,3. Ah, bateu certinho, usando as aproximações. Tranquilo, gente? Fechou. Aí aqui nós temos exercício, né, com tanto tensão contínua, tensão alternada. Poderíamos pôr em paralelo aqui, também não teríamos problema. Tá? Tranquilo até aqui? Então, vou encerrar mais uma gravação.